Seja direto, mas seja sutil. Vamos pensar junto agora. Qual é o principal problema que todos os homens têm? Inclusive os caras que estão estudando sedução. Pensa agora qual sempre foi a tua maior dificuldade, antes e depois de conhecer a sedução. Eu tenho certeza que a tua dificuldade é a mesma que a minha, que é a falta de assunto. Eu vou confessar uma fraqueza para ti agora. Muitas vezes eu sofri com a falta de assunto, mesmo já tendo uma certa experiência. Às vezes eu caí nesse buraco chamado falta de assunto. E aí eu pesquisava nos fóruns algum material que me ajudasse com isso. Até achei algumas coisas, mas que não me ajudaram em nada. E eu cheguei à conclusão de que simplesmente não existe uma solução definitiva para isso. Até existem alguns assuntos que rendem mais, mas mesmo assim, isso não é uma solução. Até que caiu a minha ficha de que falta de assunto é algo normal. A gente tem dois tipos de conversas. A conversa interessada e a conversa desinteressada. Na conversa interessada é simples. O teu valor, a atração que ela sente por ti, vai fazer com que ela contribua na conversa. E vocês vão conversar sobre assuntos aleatórios. Não existe uma lista de assuntos que tu vai conversar. A situação ali na hora vai fazer com que surjam assuntos naturalmente, no improviso. E na conversa desinteressada, nós temos uma mulher que não tem interesse e um homem que fica forçando a cabeça para pensar em assuntos para conversar. Para lá no final da conversa, ele talvez conseguir falar que ele tem algum interesse nela. Ou seja, às vezes a conversa vai acontecer naturalmente e às vezes não. É simples. Comigo acontecia bastante das conversas não acontecerem naturalmente e cair naquela falta de assunto. Era um problema para mim e eu tinha que pensar em alguma solução. Aí eu pensei, qual é a coisa mais óbvia a se fazer para evitar a falta de assunto? Evitar a conversa, evitar o ato de conversar. Ficou confuso, né? Bom, aí é o primeiro passo para se formar um jogo passivo. Tu deve estar pensando, tá, mas como tu vai seduzir uma menina evitando ter uma conversa com ela ou sem falar nada? Vamos por partes. 1. Ficar quebrando a cabeça para ter assunto não me agrega em nada. Eu quero praticidade. 2. Assuntos superficiais não geram resultado nenhum. E 3. Eu abordo, eu lanço alguma coisa e desapareço. Eu não preciso ficar meia hora me enrolando para ser direto e demonstrar minha intenção com a menina. Eu posso muito bem abrir uma conversa com uma demonstração pesada de interesse da minha parte. Só que tem um detalhe, como eu vou abrir uma conversa, falar o que eu quero e sair, sem dar chance de respostas, eu preciso fazer alguma coisa que deixe ela pensando no que aconteceu. E aí entram os gatilhos mentais, a curiosidade e a confusão, etc. Lembrando que nós estamos falando de jogo passivo e nós não estamos falando de um método de sedução. O que nós estamos falando agora, tu pode muito bem aplicar na internet, ou tu pode aplicar na noite, mas tu não pode esquecer nunca de que isso é algo paralelo ao teu jogo ativo. Tu deve abordar mulheres, tentar ficar o máximo de tempo possível no grupo, criar um assunto. Esse vai ser o teu jogo comum, o jogo ativo, e paralelo a isso, tu tá fazendo o jogo passivo, onde tu abre grupos, mostra algum tipo de intenção, fala qualquer coisa e deixa ela pensando, e depois vaza, sem se importar com o que ela vai falar. O mesmo vale para contatos no WhatsApp. Imagina que tu tá numa balada agora, e tu tem como meta abrir 5 grupos de mulheres de forma ativa. Supondo que cada grupo que tu abre, tu faz 3 abordagens passivas, ou seja, 3 abordagens em que tu fala algo demonstrando intenção e vaza. Não existe pressão social para fazer isso, não existe um compromisso e não exige esforço. E aí nós temos 2 pontos positivos. 1. No final da noite nós temos 15 grupos praticamente abertos. Se tu decidir do nada ir falar com algum determinado grupo que tu já abriu de forma passiva, vai ser muito mais fácil do que abrir eles do zero. E 2, dependendo de como for a forma com que tu fez essa abertura, gerou tensão sexual. Eu sei que é difícil da pessoa entender a lógica por trás disso, demora um pouco para assimilar, porque afinal de contas eu estou indo contra tudo que é ensinado em materiais de sedução.
E entendo que as pessoas podem não concordar e ficar meio confusas. E para tu assimilar bem, nós vamos fazer um paralelo mostrando tudo o que acontece, que é aquilo que é ensinado no treinamento Lover, e vamos chamar isso de jogo ativo, e vamos comparar com o jogo passivo. Aqui nós temos mais ou menos uma linha de tempo de um jogo ativo. Não interessa se é um jogo direto ou indireto. Abordagem, transição, atração, transição, conexão, beijo, transição, tensão sexual e aí por diante. Geralmente as coisas acontecem assim. Não é necessariamente nessa ordem, mas é tipo isso. Eu não vou entrar no mérito de metodologias agora, mas eu vou entrar no mérito daquilo que tu precisa fazer para que as coisas deem certo. Começando pela abordagem. Num jogo ativo, o homem precisa de uma postura. Por mais que ele tente ser natural, ele vai dar uma pensada no que falar. E aí ele chega, aborda, a menina vai responder alguma coisa, e aí vem a parte que eu considero mais difícil e a mais chata, que é a parte de continuar o assunto. Onde ele precisa de um gancho que prenda a atenção dela, que mantenha o frame alfa dele e que ele consiga se posicionar como um homem que está seduzindo ela. E aí temos técnicas para criar atração, temos mais uma transição, temos técnicas para criar a conexão, temos o beijo e aí por diante. De fato, todo esse esquema funciona, sempre funcionou e sempre vai continuar funcionando. Porém, exige um determinado esforço. Por outro lado, o jogo passivo é algo mais simples, só que mais impactante. Não exige esforço e tem bem menos pressão social. O único esforço que tu vai ter é se projetar como um homem atraente. No caso, a tua postura, o modo de falar e gesticular. Tudo isso está explicado no Lover. Resumindo, a ideia é que tu primeiramente seja visto como uma pessoa de muito valor social, como o líder do teu grupo. Tudo isso através de uma comunicação de liderança, ou através de pré-seleção. No caso, ser visto com outras mulheres. E quando tu tá com a moral explodindo, se sentindo foda, aí tu pode fazer vários jogos passivos, onde tu simplesmente abre um grupo de forma muito impactante e direta, e tu fala algo um tanto quanto agressivo que demonstre um interesse no teu alvo, mandando a real mesmo. E tu simplesmente não se importa com o que a pessoa vai achar do que tu acabou de falar, ou com o que ela vai responder. E aí tu vira as costas e sai. Vaza do grupo, sem mais nem menos. E é nessa parte que vai acontecer uma sedução passiva. Os gatilhos mentais vão começar a agir pelo simples fato de tu não estar no grupo. Mas tu tá no campo de visão desse grupo, fazendo várias outras abordagens. E aí, tempos mais tarde, tu volta nesse grupo e conversa com ela como se vocês já se conhecessem há tempos. O fato de tu já ter abrido esse grupo dela antes vai fazer com que não existam mais barreiras sociais e isso te dá permissão para que vocês conversem como se já fossem íntimos. E ainda tem mais. Tu pode fazer um empilhamento de abordagens no mesmo grupo. Ou seja, eu falei que tu vai abordar, falar algo impactante e vai sair. Nada te impede de tu fazer isso várias vezes no mesmo grupo. Ir abordando, falando algo e saindo. Mas nunca dando a chance da menina responder. Quanto mais tu fizer, mais efetivo vai ser. E mais fácil vai ser quando tu fizer a última abordagem que seria para finalizar. Isso se ela não te abordar antes. Quando eu criei isso, eu apenas usei a minha criatividade para tentar fazer com que as coisas fossem mais práticas. E acabei saindo dos padrões e quebrando todas as regras. É claro que é necessário ter um frame bem forte para que isso dê certo. E esse frame forte, essa confiança inabalável, tu desenvolveu com o treinamento Lover. O lado bom é que isso é apenas uma carta na manga, porque tu não vai abandonar o jogo ativo. E lógico, eu não estou falando de abordagens na rua, eu estou falando de um night game, de baladas e eventos. Locais que têm uma grande concentração de pessoas, e também de WhatsApp.